Neste vídeo eu vou apresentar um tema diferente e vou falar sobre o sistema e, na verdade, a sociedade e como isso ao longo do tempo causou na mente das pessoas e que, na verdade, no século XIX ou nos séculos passados aí, a escravidão era físico, ou seja, a maioria dos negros sempre eram escravizados também. Escravização física, na verdade, eram torturas, entre outras coisas. E hoje na sociedade presente hoje em dia, a escravização é mental. Ou seja, o ser humano está corrompendo mais, o ser humano está se destruindo ainda mais por causa de redes sociais, entre outras coisas também. Então hoje eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Olha o que eu escrevi. O sistema é um lixo onde a mentira é publicado. Isso quer dizer que a maioria das notícias, informações ou pesquisas científicas são na verdade manipuladas e que na verdade eles não querem que você saiba disso, mas isso é muito mais que verdade. E vocês aí, né? Claro que vocês não pesquisam e vocês não vão atrás. Sempre vocês vão acreditar naquilo que é. Ou seja, se eu tipo falar, a NASA descobriu um planeta que chove lâmpadas de luz. Então vocês vão acreditar. Então isso é muito mais estúpido e sem noção, também impossível. E também tem uma coisa, né? Acho que vocês não sabem dessa notícia, que um cientista, né, francês, ele pegou um chouriço e colocou tipo igual um microscópico, como se fosse um planeta. E foi bem engraçado. E ele testou mesmo como as pessoas reagiriam àquilo. Será que eles desconfiariam? E não foi isso que aconteceu. A maioria acreditaram. E teve muitas pessoas na internet também que acreditaram também. O cientista foi esperto, hein? A sociedade está cada vez mais burra por causa de um sistema que aproveita da ilusão para a exploração mental. Ou seja, várias ilusões. Tipo o sistema como a mídia, entre outras coisas. Tipo nos livros também, ensina aquela coisa e na verdade ninguém busca, ninguém questiona. Então, esquece. Mas na verdade é a maioria das coisas, né, que isso acontece. E os mais poderosos controlam a pirâmide no topo. Então elas fazem os poderosos. Isso quer dizer que os poderosos que estão no topo da pirâmide são os governadores como se fosse uma nova ordem mundial. Talvez não uma ordem mundial, mas sim um controle total do sistema. Tipo um exemplo disso, talvez um exemplo mesmo, é o caso de John Rockefeller, que foi um revolucionário do petróleo. Ele falou essa seguinte frase: eu não quero uma nação de pensadores, eu quero uma nação de trabalhadores. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas trabalham e mantêm ele no topo da pirâmide, ou seja, no topo acima da sociedade também, e no topo do poder também. Então é isso. Agora, se tivesse um sistema onde pensadores, sistema de pensadores, uma nação de pensadores, a nossa sociedade seria bem diferente mesmo, muito mais diferentes. Sim, isso aqui que eu li, isso aqui é verdade, né? A maioria das pessoas, na verdade, elas querem buscar conhecimento, e com as manipulações, elas não acreditam naquilo, ou seja, elas não, na maior parte das vezes, as pessoas que querem saber mesmo, que querem estudar, talvez não tenha muito acessos a outras coisas também. Nos tempos da Revolução Industrial, tecnologias e invenções já eram poderosos, que revolucionaram a indústria e fábricas. Então certas pessoas olharam para a indústria e investiram e viu que muitas pessoas estavam migrando para as cidades para trabalharem nas indústrias. Então o crescimento estava forte e o lucro de grandes indústrias gostaram. E também os bilionários estavam ganhando mais dinheiro. Isso é no caso da Revolução Industrial. No começo da Revolução Industrial, talvez, né, muito mais depois disso, muitas pessoas estavam migrando para as cidades, que trabalhavam nas zonas rurais. Então, ou seja, a industrialização e fábricas cresceram mais, né, para as pessoas trabalharem, né? Então, certos bilionários ou certas pessoas viu aquilo e revolucionaram
a Revolução Industrial, como no caso do John Rockefeller, o revolucionário do petróleo, entre outras coisas. Até o criador de uma marca famosa, que eu esqueci que era, uma marca famosa, também revolucionou a indústria de carros. Então, ou seja, mais pessoas trabalhando, mais lucro vinham para eles. Então, isso que é mesmo. Ocorreram muitas mudanças até chegarem nos dias de hoje. Uma exploração mental e não física. Isso quer dizer, tipo, as redes sociais, por exemplo, escraviza a mente das pessoas. E as empresas que são donas das redes sociais lucram mais. Ou seja, mais pessoas mexendo nas redes sociais, mais lucros vinham para ela. Então, quer dizer que a sociedade, tipo, o cérebro humano, na verdade, ela está condicionado a isso. Por causa de quê? De influências. De influências e poder sobre elas. As informações e notícias que cercam a sociedade, há muita manipulação nas mídias de comunicações e jornais, escondendo muita verdade da sociedade. Isso quer dizer que a maioria das mídias e notícias e veículos de comunicação sempre manipulam as informações, manipulam as notícias e manipulam muitas coisas para as pessoas realmente não saberem. E o gado acredita. Então isso é na verdade, isso que é como se fosse uma manipulação de jogo, saca? Como procuram saber. Imagine hoje com tanta tecnologia, imagine nos tempos antigos que as pessoas, na verdade, elas sempre pegavam livros, né? Pegavam uma coleção de livros, entravam em uma biblioteca para saberem de verdade. E hoje, como tem a internet e tecnologias, isso acontece ao contrário, porque na verdade elas foram feitas para regredir a pessoa e não para o crescimento e avanço da humanidade. Então o conhecimento, entre outras coisas, são manipuladas. E talvez as pessoas elas nem querem, né? Não querem nem saber da verdade. Só querem saber de TikTok, entre outras redes sociais que perdem muito mais tempo. Ou seja, a ignorância ela é tanta que pessoas não buscam, ou seja, sempre ignoram o conhecimento e a verdade. Olha a sociedade no nível que chegou. É isso, galera. Vai ter uma parte 2 disso aqui sobre a minha crítica e a minha visão da sociedade hoje em dia. Então é isso e falou.